De um lado nós temos o caçador, que foi um dos principais envolvidos na derrota de Muzan e responsável pela derrota da Lua Superior 3, Tanjiro Kamado. E do outro lado temos o filho do ogro, o rapaz que fez a alma de Musashi Miyamoto sair do seu corpo, Baki Hama. Só para contextualizar, nesse confronto vão ser analisados os seguintes critérios: força, velocidade, habilidades, durabilidade e inteligência. Sem mais enrolação, vamos para esse confronto. Força, vamos começar por Tanjiro. Tanjiro tem um pouco de carência nesse aspecto, já que ele nunca foi um grande exemplar de força bruta, porém ainda temos alguns feitos a destacar, como por exemplo quando ele rolou uma pedra por uma cidade, carregou 3 troncos de lenha nas costas, e no começo do anime ele se demonstrou forte o bastante para arrebentar as cordas que o prendiam. Também ele tem força necessária para cortar a cabeça de Onis de alto escalão como Akaza, Hantengu e Gyutaro. Na saga da Vila dos Ferreiros ele demonstrou ter uma força inferior a Muishiro, porém ele se aprimorou muito após isso, conseguindo a marca do caçador, ao qual aumenta a sua força em algo perto de 100 vezes. Com base nesses feitos, é bem provável que sua força se nivele com a de Muishiro, o deixando entre os caçadores com uma força de categoria normal. Agora vamos para Baki. Baki desde sua juventude já tinha bastante força, conseguindo lutar, e até ganhar de Hanayama, que naquela época conseguia estourar o braço de um lutador profissional, só usando a pressão de suas mãos. Porém esse é o Baki criança. Com o passar dos anos ele ficou imensamente mais forte, a ponto de conseguir trocar de golpes com pesos pesados, como Oliva Biscuit, Piccolo e Yujiro Ama. Na luta contra Yujiro a força de Baki era tanta que seus golpes geravam explosões de ar, e recentemente no arco do Sumo ele foi capaz de nocautear Sukune com um mero tapa. Velocidade. Muitas controvérsias acontecem em relação à velocidade dos personagens de Demon Slayer, por isso vou tentar simplificar e mostrar o meu ponto de vista em relação ao assunto. No arco do Trem Infinito vemos Gyuto Mioka sumindo em instantes enquanto Tanjiro se distraía por alguns segundos. Também em dado momento na Vila dos Ferreiros, Muishiro usando a 7ª forma da respiração da névoa. Segundo o próprio narrador, quando ele a mostrava era lento como uma tartaruga, e quando se escondia era rápido como um raio. E nesse mesmo arco vemos Mitsuri desviando dos raios de Zorakuten. Se formos levar em consideração que um raio tem pelo menos 40.000 km/h, essa velocidade equivale a 32.394 vezes a velocidade do som. Porém a velocidade de Tanjiro é muito superior à dos Hashiras mencionado antes, já que na luta contra Muzan, o Rei Demônio foi capaz de lutar com a própria Mitsuri acompanhada de Tomioka, Sanemi, Gyomei e Obanai. E vemos que Tanjiro conseguiu segurar Muzan sozinho por cerca de 10 minutos. Agora vamos para Baki. Baki também não fica para trás nesse quesito, já que como dito antes ele era capaz de desviar e até se equiparar em velocidade a Yujiro. Lembrando que Yujiro consegue desviar de um raio poucos segundos antes de atingi-lo. Baki também consegue sair na velocidade máxima desde o começo, não necessitando de aceleração, conseguindo usufruir da sua velocidade a 100%, ou seja, sua aceleração cinética estará ao máximo mesmo seu corpo estando no estado de repouso. Esse mesmo ataque foi rápido o suficiente para acertar Yujiro e até Musashi, lembrando que Musashi era rápido o suficiente para pegar uma espada no ar arremessada por Baki. E por último, seu maior feito foi o golpe ao qual é descrito pelo próprio narrador como Jeb da velocidade da luz. Essa técnica foi usada em Musashi e o próprio narrador afirma que esse é o golpe. É a técnica mais rápida das artes marciais modernas. Durabilidade. Tanjiro, como um caçador de Onis de nível Hashira, tem um alto vigor e durabilidade, conseguindo aguentar os Kikijutsus de Akaza, lembrando que Akaza conseguiu quebrar a espada de Gyuto Mioka na pura força bruta. Porém esse feito nem se compara à luta contra Muzan, ao qual ele lutou um longo período contra ele, mesmo estando muito machucado e cansado, conseguindo aguentar 2 ondas de choque do Rei dos Onis. Lembrando que a potência desse ataque é tanta, que Lirio Buyashiki e suas irmãs sentiram a ressonância do ataque a quilômetros de distância, isso sem contar que ele consegue lutar mesmo com 2 dedos quebrados e já até lutou com apenas um olho, já que devido ao veneno de Musa ele fica incapaz de usar um de seus olhos. Já Baki também tem uma excelente estamina e resistência. O mesmo já aguentou cair de mais de 30 metros, aguentou inúmeros socos de Piccolo, lembrando que Piccolo caçava dinossauros como se fosse brincadeira de criança, na luta contra seu pai. Aguentou ser arremessado contra paredes e carros e seguia lutando mesmo com inúmeros hematomas. Baki também sobreviveu ao veneno mortal de Yanagi. Ele ficou muito magro, porém não acabou por morrer, o que é um feito e tanto, já que era dito que quase ninguém sobrevivia àquele veneno. E por fim ele conseguiu quebrar os dedos de Shiba, usando os seus olhos. Inteligência.
Tanjiro é um caçador muito inteligente e sagaz, e conforme ele vai lutando mais batalhas e ficando mais experiente, a sua inteligência e análise de combate pode até mesmo rivalizar ou superar a de Gyomei e Tomioka. No começo da obra já demonstrava ter uma inteligência alta, conseguindo lidar com onis de ranks mais altos, sendo possíveis candidatos à Lua Inferior ou mesmo à Lua Inferior 1, já que quando estavam no trem, Tanjiro foi o primeiro a perceber que tudo o que ele estava presenciando não passava de um sonho provocado pela Lua Inferior 1, ou mesmo na luta contra a Akaza. Percebendo que para erradicar a bússola do Akaza, ele necessitava ocultar seu espírito de batalha e sua intenção de matar, coisa que mesmo Tomioka não havia percebido. E na luta contra Muzan, ele rapidamente deduz que não é possível ler os ataques dele, já que seu corpo mudava a todo momento e não haveria um padrão a ser decorado. Baki não fica para trás, Baki possuindo uma excelente análise do oponente e um grande QI, sendo dito inúmeras vezes como gênio, criando técnicas e métodos para ficar mais fortes, que beiram o absurdo, como o golpe da barata, ou mesmo quando ele cria uma sombra ilusória de um oponente real, treinando até mesmo com um louva-a-Deus gigante, sem contar o seu vasto conhecimento em artes marciais, sendo dito como maior até mesmo que o de Kakukayo. Habilidades e técnicas. Tanjiro, como um descendente de Sumiyoshi Kamado, tem acesso à respiração do sol, podendo usar outras respirações em alguns casos, como a respiração da água, ao qual era sua respiração inicialmente, e a respiração do trovão, ao qual ele usou para obter mais velocidade de locomoção na luta contra Antengu, sendo a respiração do sol sua principal habilidade, sendo capaz de usar todas as 13 formas. Aliado a isso, ele tem a marca do caçador, uma habilidade que aumenta suas capacidades físicas em 100 vezes, e o mundo transparente. Como essa técnica, Tanjiro consegue ver através do corpo do adversário, enxergando seus órgãos, músculo e fluxos sanguíneos, conseguindo assim antecipar os movimentos de seu adversário. Prosseguindo com Baki, Baki, por possuir o sangue Rama, tem diversas habilidades e características similar ao seu pai, como ter a habilidade de conseguir replicar técnicas, ou mesmo animais, conseguindo copiar suas características do animal ao qual ele imita. Também tem a Demon Back, uma habilidade que, ao utilizá-la, Baki aumenta muito suas características físicas. Acompanhado disso, ele tem outra habilidade chamada de Demon Brain. Essa técnica permite Baki ter 100% de foco e atenção no combate, aumentando muito sua percepção e eficiência em artes marciais. Enfim, vamos para o resultado. E o vencedor dessa batalha sem dúvida é Baki. Por mais que tenhamos alguns feitos semelhantes de velocidade ou mesmo habilidades em Demon Slayer, coisas como desviar de um raio são acontecimentos banais do universo de Baki, ao qual eles realizam com extrema facilidade. Por mais que Tanjiro tenha uma ótima velocidade e habilidades, ele não teria chance contra Baki. Estamos falando de um universo onde os personagens param um terremoto com um soco, e faz um prédio inteiro tremer só aumentando sua aura. Pra vocês terem noção, esse é um chute do Baki, e esse é Baki e o Jiro lutando. Lembrando que ambas as cenas são com o Baki sem Demon Back. Talvez o único fator ao qual Tanjiro tenha vantagem seja a inteligência, ao qual ele se demonstra bem mais estrategista e analítico, já que Baki geralmente depende e confia muito nas suas habilidades, que em alguns casos fazem ele entrar em situações complicadas. Porém, ainda assim, Baki tem atributos superiores, até mesmo se formos comparar com o alto escalão de Demon Slayer, personagens como Kokushibo, Muse e Yorishi. Então, na minha visão, Baki ganharia sem dúvida. Porém, se você discorda, comente o motivo que eu estarei lendo e respondendo. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!